Bora lá. A importância da língua. 53º estudo. Bem, olha aí esse texto do Conselho aos Pais, Professores e Estudantes. Não poucos que estudam os clássicos. Clássicos é o quê, gente? Homero, né? A literatura grega aí de modo geral, os clássicos romanos, né? Os livros da poesia universal, né? Camões, né? Os Lusíadas. Os camaradas leem Machado de Assis. Os camaradas leem aí, por exemplo, João Pessoa, Antônio Pessoa, enfim, lê os caras feras aí, né? João Cabral de Melo Neto, eu gosto do livro dele, tem um livro dele que é fenomenal, viu? Então, as pessoas, elas procuram esses grandes clássicos da humanidade. Os livros grandes de filosofia aí, né? É o que ela está falando no texto. Aí diz assim, ou outros ramos mais elevados do saber, tipo física, química, e que alcançam determinadas normas, fracassam finalmente por negligenciarem fazer trabalho cabal nos ramos comuns. Nunca obtiveram bom conhecimento da língua materna. Necessitam voltar e começar a subir desde o primeiro degrau da escada. Primeiro degrau da escada para doutores. Ela fala, tem uns caras fera e tal. Ela fala, volta para o primeiro degrau. Qual o primeiro degrau? Conhecer a língua materna. Conhecer bem a língua materna. Isso é texto inspirado para nós. Aí os adventistas do sétimo dia não tem nem como se esquivar disso aí, né? Vamos lá. Verificando mais. Próximo texto. Estudantes que não se tomaram as matérias usuais têm procurado subir mais alto do que estavam preparados para fazer. Por quê? Porque se os conhecimentos virão através de livros, estar preparado para crescer significa conhecer bem a língua, a fim de que você possa absorver tudo direitinho que os livros querem te passar. Alguns que não podiam falar corretamente sua língua materna têm desejado empreender o estudo de línguas estrangeiras. Quero aprender inglês. Mas a base para você aprender uma outra língua é a língua materna. Os estudantes que, ao chegarem à escola, pedem que se lhes permita tomar os estudos mais elevados, devem primeiramente ser examinados nos ramos elementares. E o contexto dos ramos elementares é pura e simplesmente conhecer a língua materna, saber sua língua materna, voltar para o primeiro degrau. Porque é base para você entender tudo. Bíblia, se você tiver um conhecimento legal da língua, vai entender melhor a Bíblia, espírito de profecia, os ataques feitos contra a fé, até mesmo alguns vídeos, algumas coisas que vocês veem, você já consegue entender já por detrás das entrelinhas, porque você está acostumado com figura de linguagem, você conhece isso. Eu vi um outro camarada que falou assim que ele usou um texto para falar sobre Deus. Aí ele falou assim, ó, se Deus existe ou não. Aí, era dois bebezinhos batendo papo no ventre da mãe. E aí, um falava assim, será que existe a mamãe lá fora, né? Pós o nascimento, né? Tal. E aí, o outro diz, não, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Isso é bobeira. Não existe nada lá fora. Cara, mas é lógico que existe. A gente sente, a gente ouve a voz, a gente, né?
será que não existe alguém aí, a mamãe, né, e tal? Cara, não existe esse negócio de mamãe, cara. A gente tá aqui nesse útero, é a única coisa que existe. Quando a gente saiu dali, a gente morreu, acabou e tal, né? E aí, ele compara com a ideia de Deus, né? Aí ele fala que nós, o nosso mundinho, estamos presos e tem os que discutem se Deus existe ou não, entendeu? Aí, ó, que bonito. Aí o cara começou a divulgar. Aí eu mandei mensagem para ele, amigo, isso aí é espírita, viu? Como assim espírita? Na realidade, ele quer introduzir o conceito de vida após a morte. Tá falando sobre Deus, ele quer dizer de vida após a morte. Aí são duas pessoas que estão dentro da vida e estão perguntando, será que existe vida após a morte? Aí o outro fala, não, depois que nascer acabou, entendeu? Como é que eu consegui pegar isso? Querido, na realidade, o conhecimento da língua te dá uma abertura de intelecto para você começar a fazer juízo de valor melhor das palavras, dos usos, das intencionalidades de um autor. Então, conhecer a língua é imprescindível para ter um sucesso também espiritual. Vamos ver mais aqui, um outro texto. Terceiro, um dos ramos fundamentais do saber é o estudo da língua. Em todas as escolas, em todas as nossas escolas, deve-se ter o cuidado especial de ensinar os estudantes o quê? O uso correto da língua materna, no falar, no ler e escrever. Não se pode exagerar, por mais que se diga com relação à importância da perfeição dessas matérias. Veja só, é importante ser perfeito no escrever, ler e falar a língua materna. Um dos requisitos essenciais em um professor é a habilidade de falar e ler com clareza e vigor. E eu estou falando isso para vocês exatamente porque o Escritura, ele começou exatamente com esse propósito de formar professores de Bíblia. Aquele que sabe fazer uso da língua materna de maneira fluente e correta pode exercer uma influência muito maior do que o que é incapaz de se exprimir em seus pensamentos, de exprimir os seus pensamentos de modo pronto e claro. Então, quanto mais vocês conhecerem de língua, mais influentes vocês serão. Mais facilmente vocês transmitirão as suas ideias. E aí, então, a gente já tem a base para poder estudar, né, língua correlacionada aí com as Sagradas Escrituras, né? Vamos falar aqui algumas coisas aqui para vocês verificar. Tinha esse foi Robert Brinsman. Brinsman, ele fez um ataque à igreja, né? Um bom ataque, né? Também era de dentro ele, né? Brinsman, Robert Brinsman, pastor. E ele fez um ataque, só que o ataque dele estava mais para o lado da verdade do que o pensamento da igreja na época. Então a igreja na época era perfeccionista. Os caras eram perfeccionistas. Perfeição já. E aí esse Robert Brinsman, ele fez um ataque a essa teoria. E ele disse que a perfeição não era agora. A perfeição era só no tempo de angústia, para com os 144 mil, depois deles receberem o batismo do Espírito Santo. E ele usava muitos textos. Então ele jogou a perfeição não para agora, mas jogou a perfeição lá para o tempo de angústia. E embora ainda fosse perfeccionismo, o cara estava muito mais suave, porque o pensamento da igreja estava assim, ó, cabrestão. Então, o cara era suave o pensamento dele, tanto que juntou muitas pessoas. E como ele, um grande número de pessoas se reuniu aí ao redor de Brinsman, a igreja ficou preocupada. Porque começou a ter divisões dentro da igreja e tudo mais. Aí o que acontece? São chamados os grandes teólogos para resolver a questão. Chamaram
Edward Heppenstall, o mais importante, Desmond Ford e Hans K. LaRondelle. Esses três caras, feras, se postaram para estudar. Quem resolveu a questão mesmo foi Edward Heppenstall. Edward Heppenstall, ele resolveu a questão com muita clareza. O que ele fez? Pegou a palavra perfeição na Bíblia, pegou os dicionários, o significado dos vocábulos, analisou todas as vezes que a Bíblia apresenta a palavra perfeição e concluiu o seguinte: em nenhuma vez a palavra perfeição é usada na Bíblia para o que Deus exige de nós como sendo isenção de pecado, mas sendo maturidade. Então, o que resolveu a questão doutrinária foi a língua. Deu para entender a importância? Muitas coisas vão vir na nossa cabeça, a gente fica abalado. Vamos dar um exemplo para vocês, um exemplo mais fácil. Abra sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Versículo 4. Romanos 10, 4. Está escrito: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. Então, os evangélicos usam esse texto dizendo: quando veio Cristo, acabou a lei. Então, não tem que guardar os mandamentos. E parece que é, né? Que o fim da lei é Cristo. Mas quem conhece a língua sabe que fim pode significar acabou ou pode significar finalidade. Então, o texto pode estar dizendo assim: o fim da lei é Cristo porque a lei acabou. Ou o texto pode estar dizendo: a finalidade da lei é Cristo. Ou seja, quando você vive a lei, ela vai te direcionar para Cristo. E aí, qual o significado? E aí, quando você vai compreender, lá, você vai atrás da Bíblia lá mesmo. Você já viu, você estava 100% errado. Agora você já ficou 50% certo ou errado. Aí depois você vai na língua também, no grego. Quando chega lá, você vai verificar que a palavra telos, ali usada, né? Ela significa fim de finalidade. Então, o texto está querendo dizer, a finalidade da lei é Cristo. O objetivo da lei é a Cristo. Tanto quanto você peca, quanto você obedece. Quando você peca, a lei te diz, você está errado, aí você sente necessidade de um Salvador. Quando você obedece, ela te aproxima de Cristo. Então, o objetivo da lei é Cristo. Dá uma olhada que a mesma palavra é usada em 1 Pedro. Vamos lá. 1 Pedro 1, verso 9. E aí diz assim, ó, 1 Pedro 1, verso 9. Recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ah, então é quando acabar minha fé é que eu tenho salvação? Não. Recebendo o objetivo da sua fé. Qual que é o objetivo da minha fé? Me levar para a salvação da minha alma. Então veja aí. Hã? É como se fosse o alvo da fé, né? Exatamente. A fé objetiva o quê?
O objetivo dela é a salvação. Então, entenda, a questão da finalidade, para que serve a sua fé? Pela graça sois salvos por meio da fé. Ela me faz acessar a salvação. Então, a língua é imprescindível para uma melhor compreensão das Sagradas Escrituras. Tá? Estou apresentando essas coisas para vocês, para que vocês possam entender e ter motivação para entrar na parte mais dura do campo linguístico, né? Vamos lá. Mas eu vou tentar ser brincalhão e mais animado aqui com vocês, tá ok? Vamos aí compreender a língua portuguesa, tá ok? Queridos, Gênesis capítulo 11, verso 1, ele mostra que os homens só falavam uma língua só. E houve um momento em que Deus confundiu as línguas da terra, né? Um camarada ali na Torre de Babel, né? Um camarada olhava para o outro e falava assim: Elder, could you lend me a hammer? Você poderia me emprestar o seu martelo? E o outro falava para ele assim: eu não entendo lo que hablas. Habla despacio para que eu possa entenderlo. Eu não estou entendendo o que você está falando. Fala devagar para que eu possa entender. Aí ele chama um outro irmão que estava mais longe. Hermano, venga cá. Nuestro hermano habla embrolado. Eu não posso entenderlo. E aí o outro vem falando. Ih, meu, fala que nem homem, cara. Aí lascou. Todo mundo começou a achar que o outro estava encapetado e os caras começaram a se afastar. Já dei aula disso para vocês, né? Esse período era o período da era glacial. Eles chegam em outros continentes por meio do gelo. E assim você vai ver que no mundo as línguas são diferentes. Tá? Eu fui surpreso na faculdade de letras com um professor na aula de filologia. Ele me disse que todas as línguas originaram-se de uma só. E essa é a crença dos acadêmicos, tá? É a ciência que crê isso, a ciência da linguística. Crê isso. Eles creem que todas as línguas vieram de uma só. Possivelmente, a língua mãe de todas eles chamam de indo-europeu. Tá? A língua aí que possivelmente foi a mãe de todas as outras. O Éder, Fala, meu filho. agora tem só um detalhezinho. Se a gente falar assim, quando eu falo que todas as línguas veio de uma só, é claro que eu estou dizendo que aquela língua é mãe e todas elas se originaram. Aí tem a questão que a gente tem que considerar, porque, biblicamente, essas línguas surgiram do nada, embora surgiram a partir do momento que só existia uma língua. A gente também não pode, tem que contemporizar para a gente não fazer confusão. Na realidade, só existia uma língua na época, mas não quer dizer que essa única língua foi a que deu origem às demais. Vamos lá. Vamos lá. Na linguística, eles creem que uma língua deu origem a todas as outras. Em um ponto eu concordo contigo. Isso não se deu meramente por meios naturais. Uma língua que deu origem a outra, que deu origem a outra, que deu origem a outra. Tá? No entanto, não há nenhuma contrariedade na Bíblia com essa ideia. Porque a gente não sabe se Deus deixou as línguas parecidas com a língua anterior. Por quê? Porque na linguística se evidencia que há elementos muito claros unidos que unem todas as línguas. Existem vocábulos, a construção, por exemplo, é a mesma. Então, eu não vejo essa ideia necessariamente, eu entendi o que você falou, mas não vejo essa ideia necessariamente contrária. Porque a gente não sabe precisamente como Deus fez. Vamos dar um exemplo. Imagina aí que do latim, é que o latim é muito distante, né? Mas vamos lá. Do latim, Deus tenha feito, já criado as línguas prontamente, essas línguas diferentes. Vamos supor que ele criou o espanhol e o português. Vamos supor, né? Lá naquele período, vamos supor se fosse o latim. Elas são línguas parecidas, não são? A tal ponto de você conversar com
uma pessoa, um hispânico, né? E mesmo que você nunca estudou, você conseguir entendê-lo. Falha algumas coisas, mas você acaba entendendo. Na realidade, eles têm mais dificuldade para nos entender. Então, essa criação de línguas veio de Deus, beleza. Só que aí o que acontece? Essas línguas, elas tinham um parentesco muito grande, elas não estavam distantes do latim. Deu para você entender? Não sei se consigo explicar para você, né? Precisamente. Elas não estavam distantes do latim. Ou seja, elas mantiveram uma correlação com a língua materna. Deu para você entender? São dois idiomas diferentes, mas eles mantiveram uma correlação com a língua materna. Então, existe a possibilidade disso ter se dado. E aí, o que acontece? Depois que essas línguas se afastam, elas vão adquirindo vocabulários próprios, entonação própria, que vai a cada dia, a cada ano, tornando essas línguas diferentes. Né? De qualquer maneira, o meu uso, como eu faço desde o começo aí, né? Eu procuro olhar o que os cientistas dizem para verificar o que a Bíblia já diz, né? Então, é essa a ideia. A Bíblia diz que era uma língua só. E eles acabam chegando a esse mesmo resultado, comparando as línguas, porque elas mantêm correlações próximas uma das outras. Né? Ok? Deu para entender aí? Mas entendi perfeitamente aí o que você falou. E faz sentido, óbvio. Se o cara disser que não, as línguas só foram feitas por meios naturais, não dá para engolir. Foi Deus que deu origem a isso. No entanto, também acredito que Deus pode ter feito as línguas, várias, só que mantendo correlação com aquela língua original. Então, tinha alguma correlação com aquela língua original. E com o passar do tempo é que as línguas foram se distanciando mais e mais e mais. E isso acontece até hoje, né? Até hoje as línguas... Língua é considerada um mecanismo vivo. Mas vamos prosseguir, porque essa não é a centralidade aqui da nossa conversa. O que acontece é que nasce o latim, e do latim vem o português. O português teve várias evoluções, várias, né? A gente chegou a estudar português na faculdade, português arcaico, né? Assim, você lê o texto e não entende nada. E não entende nada não é porque as palavras eram diferentes. No mundo não me sei parelha. O que é isso? É português. Mas é um português arcaico, que não tem nada a ver assim com o português. Assim, tem a ver, né? Porque a língua foi modificando. Então, o próprio português, se você pegar o português arcaico, você fala, não é português, é outra língua. Mas é português, né? São as fases da língua. Isso aconteceu com todas as línguas. O grego bíblico, ele está no meio ali. Mas teve os gregos antigos, tem o clássico, tem o moderno, né? Tem o bizantino. Então, todas as línguas elas sofreram uma evolução. E o português também, e a língua que nós iremos estudar hoje aí, tá? Importante para que você compreenda é que no português nós temos 10 classes gramaticais. E são essas classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? O que são classes gramaticais? Classes gramaticais são grupos de palavras que desempenham o mesmo papel. Tá? O que são classes gramaticais? Grupos de palavras que desempenham o mesmo papel. Sugeriria até que vocês anotassem. Tá? Vamos lá verificar aqui o primeiro grupo que a gente vai estudar. O primeiro grupo é o substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é o nome de tudo. É o nome de tudo. Tá? Eu coloquei aí exemplos. Espera aí. Vamos colocar aqui, ó. Jesus, Jerusalém, Paulo, barco, tempestade, dilúvio, fé. Tudo isso é substantivo. Então, substantivo é pura e simplesmente o nome das coisas. O nome de tudo. O nome das palavras, o nome dos objetos, o nome das pessoas, o nome das ruas, o nome dos planetas,
nomes dos elementos químicos, nome de tudo é substantivo, ok? Vamos no nível mais profundo aqui de substantivo, tá? Pronome e artigo, por exemplo, são substantivos. Não as palavras desta classe que pertencem a essas classes gramaticais, mas o nome das classes gramaticais em si é pronome e artigo. É substantivo. Então, por exemplo, pronome. Pronome tem lá o pronome pessoal do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Tem vários pronomes. Só que a palavra pronome é o nome de um grupo de classes gramaticais, não é? Então, ela é um substantivo. É o nome desse grupo. E toda palavra pode ser um substantivo. Toda palavra. Por exemplo, qual é a classe gramatical de amar? Da palavra amar. Digam para mim aí. Verbo. Amar é verbo. Amar é verbo. Mas amar também é substantivo. Quando eu digo assim, ó, depende do contexto, né? O amar é sublime. Eu estou falando agora do nome desse verbo, entendeu? Eu estou falando do nome do verbo. Eu não estou falando exatamente do verbo em si, o nome do verbo. Então quando você... qualquer palavra pode virar um substantivo, a gente tem que estar esperto em relação a isso quando você vai ler um texto aí, tá bom? Vamos lá prosseguir aí. Por exemplo, ó, a letra A aqui, pertence às classes gramaticais de artigo, quando você coloca a menina, ou preposição, por exemplo, ando a cavalo, né? Ele é artigo e preposição. Mas ele é substantivo também, quando nos referimos ao nome dessa letra, ao nome desse símbolo. Como na frase, ó, o a é um artigo ou uma preposição. Nessa oração aqui, ó, o a ele é substantivo. E ele está como masculino ainda, né? Nessa oração, o a é um substantivo. Outra coisa, brasileiro é um substantivo que vira adjetivo quando ele acompanha o substantivo. Então, por exemplo, o brasileiro é um guerreiro. Nesse aspecto, ele não está acompanhando um substantivo. Então, brasileiro fica como substantivo. É o nome de uma pessoa que nasceu no Brasil. Agora, quando você coloca assim, o povo brasileiro é guerreiro, brasileiro deixou de ser substantivo e passou a ser adjetivo, porque ele está qualificando o substantivo povo. Deu para entender o substantivo aí? Beleza? Vamos lá para o próximo agora. Próxima classe de palavra. Adjetivo. O adjetivo é o que qualifica um substantivo. Então, dentro de um texto, você tem que estar esperto que para ter um adjetivo, precisa de um substantivo. Tá? Para ter um adjetivo, precisa de um substantivo no texto. E aí você tem que verificar quem ele está qualificando. E isso é super importante também. Vamos lá. Prosseguir aqui. Tá vendo lá? Santo Jesus. O santo é adjetivo. Amada Jerusalém. Amada é adjetivo, porque ela está qualificando a Jerusalém. Apóstolo Paulo, ó. Esse apóstolo, sozinho, ele seria um substantivo. Mas, quando está junto de um substantivo, ele se torna um adjetivo. Então, ele está qualificando o Paulo, quem o Paulo é. Barco grande. Tempestade marítima. Né? Marítima aí é adjetivo. Terrível dilúvio, ou pequena fé. Já um nível mais aprofundado aqui, adjetivos têm 4 classes básicas, tá? Puros, adjetivo numeral, adjetivo articular, adjetivo pronominal. Bonito, santo, forte. Coloquei santo de novo aqui. Por que é puro? Porque a palavra, você já vai olhar, você vai saber que
que ela é um adjetivo, né? Ah, bonito, feio, forte, fraco. Você já olha assim, você já vê que ela é um substantivo. Então, esse adjetivo é conhecido como adjetivo puro, tá? O adjetivo é adjetivo mesmo. Só que tem outras 3 classes gramaticais que são adjetivos e que mudaram a nomenclatura na nossa língua, né? Elas são o, o adjetivo numeral, por exemplo, quando você diz 2 meninas. 2, nesse aspecto é numeral, estou falando da quantidade de meninas. Mas olha que coisa interessante, ele está acompanhando um substantivo. Então ele passa a ser um adjetivo, porque ele está qualificando. Então, numeral pode ser um adjetivo. Terça parte, parte substantivo. Terça tá o numeral para ela, mas ele está qualificando o substantivo parte. 2 gumes, né? A Bíblia fala, espada de 2 gumes, é um adjetivo também. Adjetivo articular, o artigo também é um adjetivo. Ó, uma é um artigo indefinido. Não, peraí. Peraí, que esse exemplo foi errado. O exemplo certo, eu vou colocar na tela aqui para vocês. O exemplo certo é assim: uma menina. Uma é adjetivo, porque ele está qualificando o substantivo menina. A escola. O a, ele passa a ser adjetivo também, só que é adjetivo articular, né? Porque ele está qualificando um substantivo. E um adjetivo pronominal. Por exemplo, quando a gente diz meu Jesus, esse é um adjetivo. Por quê? Porque ele está qualificando o substantivo. Mas não é um pronome possessivo? Você vai ver quando ele é pronome possessivo. Pai nosso. Ele está qualificando o pai. Então, ele é substantivo. Aquele dia, ele é adjetivo, quer dizer. Aquele dia, dia é substantivo. Está qualificando o substantivo. Então, ele é um adjetivo. No inglês, eles fazem diferença. E dá para a gente entender melhor isso. Ó. Por exemplo, ó, no inglês, eles diferenciam. My car é um pronome adjetivo. Por quê? Porque ele está próximo, qualificando o substantivo. Então, ele é um pronome adjetivo. Mas quando ele está distante, ó, tá vendo que ele foi separado pelo verbo ser aqui? Então, tá aqui, ó. O carro é meu. O meu, você não fala o carro é my. Você vai falar mine. Esse é o pronome possessivo, porque ele está distante, ele não está qualificando um, um substantivo, né? Eu não sei se ficou claro para vocês, mas o que é importante é vocês compreenderem que o adjetivo qualifica um substantivo. Adinho, eu tenho Pois uma não. pergunta. Pode fazer. Porque o que está acontecendo hoje, tá? Querem ensinar para as crianças nada do que você está falando. Nada. Eles querem ensinar para as crianças ideologia de gênero. Isso você vai falar mais para frente ou não? Se você assistiu o que eu falei dos 10 mandamentos, eu tratei sobre o caso no 7º mandamento, não adulterarás. Então você vai verificar lá, né, a quebra de mandamento, né? O que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero é um ensinamento de que gênero a gente não nasce, a gente escolhe ele, né? Então você pode escolher ser homem, ser mulher, ser animal. Então já se pode ver pessoas andando de 4 nos shoppings e tudo mais. Eu tenho vídeo disso até. Pessoa andando de 4 no shopping, dizendo ser um cachorro. Tem um outro cara aí que ele era um pai de 7 filhos, né, um americano, e ele agora largou a família para viver como uma criança de 6 anos. Ele deve ter uns 200 anos, né, mas ele está lá. Então, a ideologia de gênero ela vai dizer que isso é uma construção.
tá? Isso aí é parte do pensamento moderno, do pessoal mais ligado ao movimento LGBTQIA+, né? Então, esses amigos, né, eles não entendem as coisas do ponto de vista bíblico. E eles, então, precisam defender a sua classe, o seu grupo. Uma das maneiras deles defenderem o seu grupo é prejudicando as ideias da família tradicional. E a base da família tradicional é o relacionamento heterogâmico, né? Então, eles vão trabalhar para que isso seja desconstruído, né? Uma das lutas deles é criar pronomes neutros, né? Ou palavras neutras que se refira a pessoa sem mencionar a sexualidade. Só que isso é complicado. O povo não sabe a língua portuguesa do jeito que ela está. Se for incrementar agora uma reviravolta, vai virar uma baderna e vai virar um prejuízo tremendo para para diversas classes. Há pessoas que estão, há professores de português que estão aí na internet e eles explicam o porquê, e eu sugeriria que vocês buscassem esses professores para vocês entenderem melhor os malefícios da introdução imposta desse pronome gênero e que não tem nada a ver, é um negócio bem bagunçado, né? Ok? Mas isso não tem a ver com o estudo da língua propriamente em si, né? Não, eu concordo, Edinho, é que isso aí está em voga. Você falar menine, falar meninex, isso aí está em voga, entendeu? E isso eu acho um absurdo, mas estão Então, falando. não é só você, não. É assim, eu acho que eles próprios acham que é um absurdo. Mas como eles precisam defender a ala deles e tudo mais, sofreram muita discriminação, isso é uma verdade. Então hoje eles se tornaram aguerridos, se juntou com uma luta política também, né? Porque acabou se tornando um braço dos movimentos de esquerda. Mas eu sou um camarada que eu discuto Bíblia. Então, por exemplo, ao invés de eu discutir ideologia de gênero, na língua ou não, né, pronomes neutros, eu vou e ensino a Bíblia e a gramática. Porque quando eu ensino a verdade, ela desbanca naturalmente o erro. E as pessoas se fortalecem, né? Então, vamos aprender um pouco mais. Tem informação aqui ainda, meu irmão. Estamos na segunda classe gramatical. Não, excelente, excelente, obrigado. Beleza? Artigo. Artigo, ele qualifica o substantivo, definindo ou indefinindo o substantivo, além de apontar a transformação de palavras de outras classes gramaticais em substantivo. Vamos lá. Olha aí os exemplos. Esse Cristo, ele está dizendo que Cristo é definido ali, né? A gente sabe quem é. Os irmãos, a gente sabe quem são os irmãos. A Jerusalém, a gente sabe qual a cidade que está falando. A cidade, eu sei que cidade que eu estou falando. Agora, Paulo é Paulo qualquer aí, né? Porque é um artigo indefinido, né? Uns apóstolos também, a gente não sabe que apóstolos que são. Uma barca, a gente não sabe que barca que é. Umas tempestades, a gente não sabe quem é. Então, ele tem essa função básica de definir e indefinir, só que ele também transforma palavras de outra classe gramatical em substantivo. Na realidade, ele aponta essa mudança, né? Por exemplo, o caminhar é uma das importantes atividades. É uma das mais importantes atividades. Caminhar é verbo. Só que nessa frase ele virou substantivo, porque eu estou falando do nome dele. E o artigo ajuda a gente a saber que é um substantivo, porque o artigo acompanha substantivos. Né? O quando é que não foi dito, né? O quando é que não foi dito. Ele vai fazer aquilo lá, mas o quando é que não foi dito. Esse quando, que é advérbio de tempo, nesse contexto aqui ele virou substantivo. O amém, que é uma interjeição afirmativa, nesse contexto virou substantivo, né? E assim sucessivamente. Pronome substitui o nome e indica posição, né? Trato e conceitos. Vamos lá. Quando ele substitui o nome,
ele vai. Ele, eu estou me referindo ao José. Então, ele substituiu o nome José. Você fica. Você, Cristina, aí. Você fica. Então, eu estou dizendo, ele está substituindo o nome, né? Olha aí, as frases originais é Wesley vai e o Éder fica. Então, Wesley vai, eu coloquei ele. O Éder fica, é eu fico. Não, o Éder fica, é que o Éder não sou eu aí nessa frase, né? Ele indica posição também. Aqui, ali e acolá se vêem brinquedos. Então, ele está indicando o posicionamento das coisas. Pessoas também, né? Pode indicar aquele, aquela. Ele indica trato, né? Senhor Wilson, favor dirigir-se ao meritíssimo, pronome de tratamento, né? Substituir o nome é um modo de eu tratar também os juízes aí, né? Ele indica conceitos também, né? Todo favor feito e nenhuma bondade esquecida trazem paz. Então, todo ele indica um conceito de indefinição aí, né? Nenhuma, né? Numeral, ele serve para quantificar e organizar tudo. Vamos lá. Numerais cardinais. 1, 2, 3, 4. É aqueles que numeram as coisas aí, né? Ou dizem a quantidade de. Ordinais é aqueles que organizam as coisas. Primeiro, segundo, terceiro, né? Você pode usar também os numerais romanos aí. Multiplicativo. Dobro, triplo, quádruplo, óctuplo, né? Duodécuplo. Fracionários. Metade, fração, né? Metade, meio, terço, quarto, um meio. Aí ele escrito como número aí, um meio, um terço, né? Um detalhe mais profundo aí dos numerais aí, né? Quanto aos os números fracionários, do primeiro até o 10º é normal. A partir do 11, a gente junta a palavra avos, né? Por exemplo, ali, ó, 11 avos, 12 avos, 13 avos. Você só não vai dizer avos para alguns múltiplos de 10 aí, né? Tipo centésimo, milésimo, bilionésimo, trilionésimo. Eles não vão ázimo, né? Você fala centésimo só e acabou. Interjeição expressa emoções e também faz saudações, né? Como saudações, Feliz Natal, oi, tchau, boa noite, feliz sábado, boa semana. E de expressão emoções, nossa, que demais, vixe, minha nossa, valha-me Deus, e várias outras aí, né? Conjunções, une orações, une termos na mesma oração e alterna ideias também. Vamos lá. Unindo orações, ó. Espero, orações é a presença de verbos, tá? A quantidade de verbos determinará a quantidade de orações. Então, por exemplo, aqui nós temos o verbo esperar e temos o verbo voltar. Espero e voltes, então são duas orações. E essa conjunção está ligando as duas orações. Espero que voltes. Ela liga essas duas orações. Fui, um verbo. Queria ir, segundo verbo. Então nós vemos aqui, ó, fui, mas não queria ir. Ligou duas orações também. Né? Essa aqui é subordinativa e essa aqui ela já é outro tipo de conjunção, né? Conjunção adversativa, aí, traz uma contrariedade. Une termos na mesma oração. Eu e você estamos sempre juntos, não é conjunção aditiva aqui, né? Comi também o patê, né? Também é outra conjunção aditiva aqui. Ele alterna ideias. Ou você fica ou você vai, né? Quer queira, quer não, né? Então, essa função aí dessas conjunções. Preposição, ela une os termos para formar palavras e liga dois termos numa oração, né? Por exemplo, ando a cavalo, suco de laranja, né? Essa preposição ela une termos aí e ela também une como complemento verbal, né? Mas depois a gente verifica isso aí. Isso aqui é uma musiquinha que dá para a gente gravar essas preposições, que a maior parte das preposições estão aqui, quase todas elas, né? Aquela música do cravo e da rosa, né?
O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, né? E tudo mais. Então você pega aqui, né? A ante, após até, com, contra, desdém, entre, para, perperante, por, sem, sobre, trás. A ante, após até, com, contra, desdém, entre, para, perperante, por, sem, sobre, trás. E verbo, né? O verbo é ação, estado e ação da natureza. Vamos lá. Quanto que ele é ação? Penso, que é o verbo pensar, né? Comi, que é o verbo comer. Pulei, que é o verbo pular. Isso é ação. Estado. Verbo ser, por exemplo. Você não faz nada para ser. Você é. Por exemplo, eu sou pai. Ela é mãe. Ele é professor. Ele não faz nada. Ele está parado lá. É o que ele é. É um verbo de estado. Eu pareço com o meu pai. Então, parecer, também não estou fazendo nada para parecer. Eu pareço, é o que eu sou. Esses são os verbos de estado. E ação da natureza, né? Choveu, chover, trovejar, trovejou. Esses são os 3 tipos de verbos. É importante a gente saber a diferença deles, especialmente do verbo de ação e verbo de estado. Tá? O verbo de estado serão os verbos de ligação e vai ajudar a gente a fazer uma distinção quando a gente for estudar aí da próxima vez. Por fim, a última classe gramatical é o advérbio. Tá? Advérbio qualifica o verbo, o advérbio e o adjetivo. Então, advérbio é aquela palavra que qualifica o verbo, advérbio, adjetivo. Então, um advérbio qualificando o verbo. Ó. Ele corre muito. Esse muito está qualificando, está fazendo tipo papel de adjetivo, só que ele está fazendo com o verbo. Então, como ele faz com o verbo, não é adjetivo, é advérbio. Ela bebeu demais. Então, esse demais também é um advérbio de intensidade aí para o verbo beber. Ele qualificando um advérbio agora, ó. Escreveu muito bem. Esse bem está qualificando o muito. E o muito é advérbio. Quero, mas não muito. Advérbio de negação. Esse muito está qualificando o não. Como que esse não é, né? Não muito. E ele qualifica também o adjetivo. Por exemplo, ela é muito bela. Bela é adjetivo. E muito é a intensidade dele. Então, é advérbio. Isso é bem melhor. Melhor adjetivo. E o bem qualificando, então, esse bem é advérbio também. Aí, queridos, a gente pode brincar depois, olhando aí os versos bíblicos, né? Quando você vai para os versos bíblicos, você acaba aí tendo uma compreensão dessas palavras em seu contexto. E isso é importante. Vamos lá dar uma olhada aqui. Ó. E, por exemplo, é conjunção. Se, também, né? Uma conjunção condicional aí, né? Esse pronome, né? Meu também é pronome possessivo, povo, na realidade ele vira adjetivo por causa de povo, substantivo, e assim vai, né? Quando a gente compreende isso aqui, a gente tem uma compreensão melhor da Bíblia. E a gente depois vai trabalhar algumas ideias aí a esse respeito. Agora, a gente vai dar uma olhada no grego, no alfabeto grego, porque a gente viu essas 10 classes gramaticais. E assim, tenta dar uma lidinha sobre isso, aos poucos, e vai conhecendo isso aos poucos. Nunca tenta pegar tudo de uma vez, porque aí é complicado. Pega uma classe gramatical só e fica pensando naquela classe gramatical, vê se você consegue entendê-la. Isso vai ajudar bastante aí nesse aspecto aí. Vamos dar uma olhada agora no alfabeto grego, né? Grego é a língua que foi escrito no Novo Testamento. Então, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Esse é o alfabeto, tá? Em preto estão as letras maiúsculas. Em azul estão as letras minúsculas, tá? Alfa, beta, gama,
delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi e ômega. Quando Jesus fala lá, eu sou o alfa e o ômega, ele está se referindo a isso. A primeira letra do alfabeto e a última. E ele continua dizendo, eu sou o princípio e o fim. É exatamente o que ele está dizendo, né? Ele é o que começou tudo e para ele todas as coisas são feitas, né? Vamos lá. O alfa é o A como em amor, né? É fácil compreender aí. O beta também é o B, como em bem. Para os gregos, principalmente o moderno, hoje eles têm som de V, tá? Então, eles mencionam beta ou vita, né? O gama é o G em gato, tá? Ele nunca é G de girafa, sempre no sentido de gá, go, gu, né? Se ele aparecer com I, por exemplo, ele não vai ser Gi, ele vai ser Gui, né? Delta aqui é D, como em dedo. É como em dedo e não como em dia. Dia tem som de G, sabe? Gia, tá vendo? Dia. Não, é D como em dedo, né? Então, se você colocar com I, você terá que pronunciar di, ok? Epsilon é como o E na palavra fé. É que ele é acentuado, né? O zeta é DZ, como um Edson, né? Fica esse tss, né? Ou como em zanga, né? O eta, ele é o Hzinho aqui, mas ele tem som de E, tá? Ele é um E fechado, como em V, tá? Teta não tem esse som no português, né? Mas tem no inglês, né? Think. Esse think, você coloca a língua no meio dos dentes e assopra, né? Think. Vamos lá. Tem o iota, que é o I, normal. Kappa, que é o K, normal. Lambda, que é o L, normal. Né? Só que se ficar no final da palavra, aí tem aquele jeito meio árabe, sabe? Al, né? Ele não tem, no final da sílaba, ele tem som de al, e não de al, como a gente faz, né? Depois do lambda tem o mi, que é o M normal, igual na língua portuguesa. Ni é o N normal, igual na língua portuguesa. Ômicron é o O de óculos, né? O O acentuado, óculos. Esse primeiro O aqui, tá? Não esse aqui. O pi, né? Que usa-se na matemática também, né? O pi é o P em pato, normal. Rho, ele é o R, mas ele é o R de caro. Carro, né? Então, se ele estiver no começo da palavra, é ro, ra, re, ri, ro, ru, né? Esse é o som de ro. Sigma é o S, tá? Maiúsculo, minúsculo. Esse aqui é o sigma final. Toda vez que ele vier numa palavra, no final da palavra, aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. E é esse formato que vai dar origem à nossa letra S, né? Então, é ele no final da palavra. Ele é o S normal, tá? O tal é o T normal. Agora, o Y tem umas graças aqui, né? Ele é I como em igreja, tá? Ele se lê, o Y se lê como I de igreja. Só que se ele tiver com um ditongo, né? Por exemplo, AU, você vai ler ele como U, tá? Por exemplo, você vai ver aqui, ó. Autor. É como se fosse o alfa e o Y. Só que você não vai ler aitor, você vai ler autor.
ele vira U quando ele estiver no ditongo. Ou como em fui, né? Se ele tiver precedido pela letra o ômicron, aí essa junção aqui, você vai ler U. Então, por exemplo, o nome de Jesus, Jesus, na realidade está escrito Yesous, só que você não lê essas Yesous. As duas letras juntas formam o som de U. Então fica Jesus. O Fi é o F em faca, tá? Normal. Esse não tem no português, né? É o Ri. Esse Ri, ele tem som tipo aquele som aspirado do alemão, sabe? Ri, sabe? Ir, aquele som na garganta, né? Ir, ou Ri, ha, he, ri, ho, hu. Mais semelhantes ao rota, né? Do espanhol, né? Nós temos também o psi, que é PS, como em bíceps, e o ômega, que é a última letra do alfabeto, é o W, mas ele tem som de O, não tem som de U, de O fechado, né? Assim é o alfabeto grego, tá? Aqui está um texto e a gente vai começar a dar uma lidinha nesse texto aqui em grego, tá ok? E a gente vai fechar a aula por aqui. Veja só, vamos lá. Vamos ler esse texto aqui. Ó, cai, bem fácil, tá vendo? Cai, bem fácil. Extim, porque é o sigma, T, e esse V aqui é o N, né? É o Ni. Então, cai, extim, alte. Cai, extim, alte. Esse é o H, mas ele tem som de E. Então, cai, extim, alte. Vai acompanhando, que muito provavelmente quando eu terminar de ler esse texto, você já consegue ler todos, ok? Vamos lá. Cai, esti, alte. Re. Depois eu explico aqui esse coisa aqui, porque ele dá um som diferente. Quando está virado para lá, é um som. Quando está virado para a direita, é outro som. Angelia, tem um outro fenômeno aqui que eu vou pedir para vocês. En, akekomen, porque ele tem som de E, né? Akekomen. Apauto, porque ele juntou apóstrofo para juntar toda a palavra, né? Então fica apauto, o e o dá som de U. Vou tirar isso aqui da frente. Cai, angelomen. Vamos lá. Eu quero voluntários aí para participar. E você participando, é lógico, você vai errar alguma coisa ou outra, mas aí a gente ajuda você a ler algumas palavras, ok? Vamos começar com a Cristina, tá ok, Cristina? Ok, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Não tem problema, Cristina. Vamos lá, jogue duro, Cristina. Vamos lá. Tenta ler essa primeira palavra aqui, Cristina. Cai, É isso aí. E, Steve, ó, vamos lá, parou aqui agora. Para aqui, para aqui, para aqui. cai, Steve, Para. alte, Peraí, para um pouquinho. Cai, ok, acertou. Na realidade, cair por causa do acento, né? Cair, cai. cai. Não, tá certo. Não, é cai, tá certo, é cai. Porque é ditongo. Cai, estim. Isso aqui é um N. A Estim, é o N, eu esqueci. É o Estim, N. E leia mais essa palavra aqui, vai lá. cai, Estim, alte, Ok. en, Re. Não, re, esse aqui, não precisa ler, não. Só essas três mesmo. Tá bom. Foi aprovada. Cai, estim, alte. E essa expressão aqui é aquele verso de João que diz assim, ó. E esta é esta. A mensagem que dele ouvimos, sabe? Aquele lá. Então, e esta é. Ou e é esta. E esse aqui é o artigo, né? Vamos lá. Vamos pegar outra pessoa aí agora. Aí. Pedro. Tá aí, Pedro?
O Pedro acho que não tem áudio. Ô, Pedrão, cabamacho. Pedrão, leia agora, essas 3 próximas palavras aqui, ó. E, ó, gente, presta atenção, porque eu vou ensinar uma regra aqui que vocês já vão aprender uma coisa aqui do grego importante. Pode ler, Pedro. Eu não sei ler isso aqui, não. Tenta. Isso aqui parece que letra? Parece o A. Ah. Esse aqui, ó, é o G. Vai. Leia aí. Aguelia. É, Beleza, ó, vamos lá. o V é... Segura um pouco, É que segura um eu pouco. tirei print aqui. Segura um pouco, vamos lá, ó. Ah, ok, normal. Aqui, ó, tem 2 gamas. Quando tiver 2 gamas juntos, o primeiro vai ter som de N. Então, não vai ficar aguelia, vai ficar anguelia. Esse é o L mesmo, o I e o A. Anguelia. Aqui você já consegue ler essa palavra. Mas a gente vai falar depois. Tenta ler essa aqui, Pedrão. Vai lá. O N... Ó, esse aqui tem som de E. No... Esse aqui tem som de E. E esse aqui tem som de N. E e N. Vai formar o quê? E e N. Em? Em. Só que como o acento... É que eu não expliquei o negócio do acento aqui, né? Nesse caso vai ser REM, por causa do acento que está virado para lá. Mas eu vou explicar isso semana que vem. Última palavra, Pedro, para você tentar ler aqui agora. A... Tá. A... Calma aí. A... A, E... Não, Eu ó, tô tentando pensar. ó, aqui, ó. Essa é a letra K, não é? Sim. E esse aqui é a letra ETA, que ele tem som de E. Como é que lê, então, aqui? Desculpa, o K significa o quê? O K é normal. E esse E aqui, ó, é o E. É o som de E. Aí, Só que é o seguinte, não tem um K aqui? Tem que ler o K antes. Vai lá, tem. lê aí. Mas o que significa o K? Não, você não tem que saber o que significa. É o som de K mesmo, normal. Aí, sim. Aí, aqui. Aqui, Aqui. aqui Aqui. e aqui. Aqui também. Não, aqui só que continua com E. Não, Daí o. não, ó. Aqui, co, amém. Aqui, comem. Vamos pegar outra aí para tentar ler aí. Vamos lá. Rosângela. Rose. Eu não sei, não. Tenta aí, Rose. Essa aqui você conhece por causa da matemática. Bem fácil aqui. Vai lá. Ai, não sei. O A com o Pi. Não, 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 não. Não é para você soletrar. Eu quero que você leia. Não, Ó, essa aqui, ó. não sei, Éder. Ó, essa aqui é parecida com a nossa língua. É igual. Que letra que é essa aqui? O A, A. E essa aqui, qual que é? Pi. Pi. Que é o P. Correto? Certo. Agora, só que como tem um apóstrofe aqui, você vai juntar esse P com esse A aqui. Então, vamos lá. Leia aí. Vai juntar Vai lá, começa. A, Pá? pá, Ai, não sei. é o U. O Y tem som de O. A pau. Só que quando tiver O e U, É tudo junto? quando tiver O e U, vai ter som de U. A pau, tu. A pautu cai. A pau cai. E a última palavra para você ler?
É, não sei o que significa ver. An, an, A e N. Am. Vamos lá, Paulinho. Nossa. Ei, Paulo. Qual que é? Para ler aí. Essa aqui, ó. A primeira da segunda linha. Eu não sei se estão vendo meu mouse. Consegue ver meu mouse? Tô vendo. Então vai lá. Essa aqui, vai lá. Aí é o F. É o A e 2 Gs. Eu ensinei uma regrinha lá em cima lá. Não sei se você viu. Quando tem 2 Gs, ele vai ter som de N, o primeiro. Mas são 2 Y, não 2 Gs. São 2 Gs. É gama. O Y é Dois aqui, ó. gamas. Vai lá. Angeló, A. Vai lá. Quem mais? Ane, Ó, Angué. Angelome. Aê. Angelomen. É isso aí. Angelomen. Ó, esse U aqui, ele não é U, é o Y. Tá? Então, ele vai ter som de U em alguns lugares aí. Ele vai ter som de U. Mas é o Y. Esse aqui não é o Y, parece o Y, mas é o gama. É o G. Queridos, então, nós vamos fazer o seguinte. Espera aí, tem o Wesley ainda, né? Wesley, escuta. Wesley, tenta ler aqui, Wesley, ó. O verso 6 aqui, ó. É Avetuev, Ean, Ean. Não tem V, não tem V. Ean. Agora aqui, lê essa palavra aqui, ó. é Tumev, Eipo. Esse aqui é o pi da matemática, é o P, letra P. E esse aqui é o ômega, ele é a letra O. Epome. Epomen, é isso aí. Queridos, o que a gente vai fazer agora? Todo mundo tentou aí? Ah, tem a Tânia também, né? A Tânia tá escondidinha ali. Tânia, tá viva aí, Tânia? Nessa hora, não. Vamos lá, Tânia. Todo mundo, passar vexame. Você também. Leia essa palavra aqui para mim, ó. Essas 3 aqui, ó. Qual? Essa aqui, ó. Quarta linha, primeira palavra, segunda e terceira palavra. Não localizei. Você Também tá só sei que... Você tá vendo o meu não mouse? Não tá vendo o meu mouse? tô, não, Éder. Ah, tá. Deixa eu ver se eu... ó, a quarta linha, a primeira palavra. Quarta linha. A primeira palavra? Isso. Sei não. É met. Met, autu, cai, ento, escote. Vamos lá. Queridos, todo mundo já tentou um pouquinho. A princípio é bobeira. O que eu vou fazer para você? Vou colocar no grupo um texto em grego. E vou colocar no grupo o alfabeto. Você vai dar uma olhadinha no alfabeto e vai se esforçar por ler aquele texto em grego. Beleza? Essa semana você tem que ler aquele texto em grego. O que vai acontecer? Ao você ler aquele texto em grego, você já vai saber como é que funciona o sistema. E aí... Você vai passar também o alfabeto fonético? Sim, tudinho na mão, meu irmão. Você vai verificar tudo. Não vai ter pra onde correr, Pedro. Ô Wesley. Hebraico é difícil, hein? Não é difícil. Não é. O hebraico vai demorar mais para vocês gravarem. O grego é mais fácil porque ele tem proximidade com a nossa língua. Mas se você pegar o mapinha do alfabeto,
Acabou, amigo. Você vai junto. É lógico que nos primeiros dias você cata milho. Na faculdade é pressão, porque você tem que decorar numa semana, na outra tem que estar lendo e já perde ponto e tudo mais. Agora aqui não vai ser pressão. Só que você não pode deixar isso de lado. Tem que pegar, leu. E aí, ao vocês conseguirem ler as línguas, as duas línguas, vai ser mais fácil, porque eu vou ensinar vocês que programa que vocês vão baixar no computador de vocês, que programa vocês vão baixar no celular de vocês, para vocês consultarem a língua. E quando vocês consultam a língua, gente, é uma coisa bonita demais. Porque você fica livre de muitos enganos e você mesmo pode se aprofundar em conhecimentos que você não tinha. Tá? Lógico que não vai ser nada profundo, não vou ensinar um monte de regras. Só para você ter uma ideia aqui, as gramáticas do grego aqui. Só as criancinhas grossinhas. Grego tem muita regra, muita regra. Então não vamos passar as regras para vocês. Mas o fato de você aprender a ler, o próprio programa dá as regrinhas para você. Aí você já vê lá o que o programa está dizendo. Se não sabe o que o programa está dizendo, só consultar na internet, que acabou. E aí você vai acumulando conhecimento. Com o passar dos anos, meu irmão, você vai estar lendo a Bíblia no grego, e em nome de Jesus, Satanás vai ter mais dificuldade para enganar quando estiver perto de você. Que Deus abençoe. Peço perdão por essa aula chatinha. Letras nessa área é um conhecimento mais profundo, chato, mas super importante. Se você tiver essa ferramenta, meu irmão, você há de ser uma bênção maior ainda do que você já tem sido. Queridos, o que eu quero ensinar para vocês aqui é baixar depois esse programa e você se virar. Por exemplo, aqui tem um texto grego, e aí você coloca, por exemplo, a palavra aqui, ó, por exemplo, mi aqui, ó, tá vendo? Mu. Esse mu, ele já me diz qual é a classificação, tá vendo? Ó, pronome, genitivo, singular. E aqui ele vai me dizer também que tipo de palavra que é. Tá vendo aqui, ó? Ele diz aqui que é do pronome eu, né? É o pronome da primeira pessoa. E aí ele vai explicar tudo aqui em inglês. Então o objetivo é vocês mexerem nisso, conseguir ler o grego e conseguir ler essas coisas por vocês mesmos, para vocês saberem o que o texto está dizendo, né? O que significa aquela palavra, quais as possibilidades de tradução, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou abrir o programa lá para o grupo para vocês fazerem comentários. Não sei se tem muito comentário para fazer. Pode dizer que está complexo, coisa do tipo, mais importante, né? Enfim. E eu vou colocar essas coisinhas lá, né? O alfabeto e coisa do tipo, e um texto grego para vocês lerem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer por teu amor e pela aula de hoje. Uma aula difícil, complexa, mas uma aula importante. Que esses nossos amigos se dediquem e estejam mais bem capacitados para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Ô Pedro, você ia fazer uma pergunta, não ia não? Recomendar algum vídeo sobre esse, né, questão do pronome neutro, que na minha escola não tá, não. Porque na minha escola esse tema tá em alta, daí, tipo, para mim ter argumentos, se você recomendar algum vídeo, porque a última vez eu só falei que ia criar um vício gramatical e a gente ia na redação do Enem, foi o que eu pensei na hora só. Não, o pessoal foi usar no Enem, zeraram as redações. Os caras foram recorrer, mas erraram. Por quê? Porque no Enem você tem que saber a norma culta. Não tem que ficar inventando dialeto, né? Dialeto é aquela língua de grupos pequenos, minoritários. Então, isso aí faz parte de um dialeto, não é do português, não. Então, não use isso no Enem, senão você se lasca. Não use, senão se lasca. Tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. E eu jogo alguma coisa, jogo um vídeo lá no grupo mesmo, tá bom? Deus abençoe vocês.